Sejam bem-vindos a mais um ReinoCast. E hoje eu estou aqui com essa figura especial e incrível do Felipe Moller. Tudo bem, Felipe? E aí, pastor, tudo bem? E você? Seja bem-vindo ao ReinoCast. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Uma honra, na verdade, participar. Vejo sempre no YouTube, estou acompanhando ali o pessoal, então fico muito lisonjeado de estar participando desse episódio aqui com você. A honra é nossa, Felipe. Só para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Você é daqui de Balneário mesmo, Felipe? Não, sou paulista. Paulista? Sou de São Bernardo do Campo, lá. São Bernardo Grande do Campo. ABC. A galera fala que é interior, né? Porque a gente fala São Bernardo, né? Com o R bem puxado assim. Mas eu sou paulista e tô morando aqui em Itapema faz um ano, mais ou menos. Um ano que você está em Itapema? Um ano. E como foi que você decidiu vir morar aqui no litoral catarinense? Na verdade, eu tive um recomeço na minha vida, né? E aí, num determinado momento, eu falei, tá, onde eu vou morar? Eu trabalho com internet, né? Então, tenho essa possibilidade de morar em qualquer lugar, desde que eu consiga me manter, né? Certo. E eu queria morar na Califórnia. Uau! Só de que Califórnia para Itapema, pô. Só que o dólar do valor que dava, né? Eu falei, putz, não vou conseguir me manter lá durante muito tempo. Sim, o dólar tá cinco reais, então, pô. não dá. E a Califórnia é um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Pois é. Eu tive o prazer de ir pra lá em 2020, fiquei apaixonado, assim. Aí eu falei, qual o lugar do Brasil que parece um pouquinho ali, né? Em clima, cultura, né? Pessoas jovens, assim. Eu falei, Santa Catarina. Já tinha vindo palestrar aqui algumas vezes. E aí vim pra cá, nessa redescoberta da minha vida também. Coisa boa, Felipe. E você trabalha em que área na internet? Você trabalha com o que na internet? Eu posso falar que eu sou influenciador, escritor, trabalho com marketing também, estrategista digital, enfim. Como eu trabalho há 7 anos com internet dentro do meu conteúdo pessoal, mas mais de 15 anos em agência de publicidade, assim, então tenho um vasto Você conhecimento. é publicitário? Sim, sim. Que legal, mano. Você trabalhou aonde lá em São Paulo? Trabalhei na Bold, que é uma agência de conteúdo, trabalhei na Editora Abril também, trabalhei para vários players, assim, com grandes marcas, então isso me trouxe um conhecimento interessante sobre redes sociais e aí veio todo o resultado. Que surpresa agradável. Eu comprei essa semana um livro, Influenciadores ou Influenciadoras, de uma moça que é sócia da Preta Gil. Eu esqueci agora o sobrenome dessa moça, mas eu achei interessantíssimo. Eu vi uma entrevista dela, na verdade, comprei o livro por causa da entrevista. Eu vou ler esse livro essa semana agora. Mas ela trabalha com marketing de influência, cuida da carreira de alguns artistas. E eu achei muito interessante a maneira com que ela lida com a imagem dos artistas. O cuidado, o zelo. E como eu tenho pastoreado uma igreja, né, que é a Reino Church, e nós temos desenvolvido um brand, toda uma imagem, né, nessa questão de identidade visual, e um brand muito, muito, muito forte. Uhum. Então, eu também gostei disso, quero ler, quero aprender para a gente cuidar dessa imagem, né, desse brand que está sendo desenvolvido a cada dia, porque o brand de uma empresa é o seu maior patrimônio, né? Total. Mas na internet, né, que cada vez mais está bem concorrido. Eu comecei quando era tudo mato, digamos assim, né? As pessoas usavam o Instagram mais para postar foto de comida. Não tinha a quantidade de pessoas gerando conteúdo como tem hoje. Né? Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a postar um banner de um culto ou de um evento no Instagram. Então. Todo mundo me criticou. Todo mundo me criticou. Todo mundo disse, não, o Instagram não é para isso, o Instagram é para postar foto. Eles riram de mim e hoje todo mundo posta os banners. Existe até um movimento hoje em dia que as pessoas estão pedindo para que o Instagram volte a ser o que era antes, né? Trazer um pouco dos primórdios ali. Mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, As pessoas cada vez mais estão se mostrando no mais. O que era o Instagram e no que ele se tornou, na sua opinião? O Instagram antes era uma plataforma, é quase um álbum de família, né? Eu lembro do Orkut, não sei se você usou o Orkut. Lembro, eu usei o Orkut. No começo o Orkut dava para ter 9 fotos só. Então, até mesmo por quantidade de espaço, né, dentro dos próprios servidores das plataformas, não tinha tanto espaço para tantas pessoas. O Instagram foi um pouco nisso, né, da gente conseguir usar ali como um repositório de fotos. Então, fui num ambiente, vi alguns amigos, vou postar a foto para registrar aquele momento. Né? Então, é basicamente registro de momentos. E hoje o Instagram é uma plataforma de conteúdo. As pessoas acham, né? Até existe um movimento muito forte do Instagram ter se tornado uma plataforma de vídeo. E as pessoas acham que o Instagram concorre com o YouTube. Não, na minha visão, o YouTube é uma plataforma de busca. Só que o resultado dele é através de vídeos. No Instagram, o resultado é por conteúdo. Então, você vê pessoas, mesmo com 1.000 seguidores, 5.000, 10.000, 1 milhão de seguidores, gerando cada vez mais conteúdo. Isso traz relevância para elas também. E você acha que o TikTok
ele vai fazer desaparecer o Instagram ou não? Na verdade, o TikTok deu uma balançada no Instagram, né? Até estava conversando esses dias com o pessoal lá na igreja mesmo, inclusive, que as pessoas acham que o TikTok é uma plataforma só de dancinha. E eu falo, é dancinha porque você consome dancinha. Porque o algoritmo dele é muito bom. Se o seu TikTok só está aparecendo dancinha, é porque você só está consumindo dancinha. Então, uma vez que você usa a plataforma... Passa a consumir conteúdo relevante, ele vai te mostrar conteúdo relevante. Total, porque o algoritmo consegue identificar o que você gosta em 3 segundos. 3 segundos? Então, se você vê ali 3 segundos de dancinha, ele falou, pô, beleza, então o Felipe gosta de dancinha, vou mostrar mais dancinha pra ele. Porque o que eles mais querem, tanto do Instagram, o TikTok e as outras plataformas, é tempo de tela. É igual aquela lupinha do Instagram, né? Total. Você clica naquela lupinha ali e aparece o que o cara gosta, né? Sim. E aí aparece um monte de mulher lá, o cara fala, nossa, olha o inimigo aqui mostrando as coisas que eu não quero ver. Você só entra nas fotos desse das tipo, mulheres. Só entra na foto da mulherada. No meu aparece muito churrasco, comida. No meu aparece um monte de coisa também. Mas olha bem, eu já vi aí o pessoal falando assim, não, isso aqui é o diabo que tá pondo aí, essas mulheres aqui, é o Satanás, né? Eu não. É que o cara então fica vendo aquilo, o algoritmo entende que ele gosta daquilo e fica mostrando aquilo para ele. Total. Tanto é que o TikTok antes era uma plataforma que você conseguia ver vídeos de 15 segundos no máximo, assim, era muito pouco. E agora? Hoje já tem 3 minutos, tem gente que tem acesso a vídeos de 10 minutos. Uau! Aí, que é isso? Depende de quanto conteúdo a pessoa vai criando. Também. E assim, de novo, né? Conforme lá na época do Orkut, o servidor de colocar esse conteúdo era muito pequeno. Hoje já existe muito mais espaço para colocar esse conteúdo lá dentro. Então, a própria plataforma vai entendendo, pô, esse criador de conteúdo gera vídeo interessante com 15 segundos. Vou dar para ele mais 30 segundos, mais 1 minuto, 3 minutos. Por quê? De novo, o que mais importa para as plataformas é tempo de tela. O tempo que você fica ali dentro dela. Quanto mais você fica ali, maior é o interesse daquela marca, né? No caso o TikTok, o Instagram, de que você gere conteúdo para ele. O YouTube, como que você entende o YouTube hoje? Qual que é a relevância do YouTube entre todas essas plataformas digitais? Nessa questão do conteúdo, você acha que o YouTube é hoje a plataforma onde você encontra os melhores conteúdos de maior qualidade? Ou não? Não sei se qualidade que eu digo de conhecimento, né? Eu acredito que pro YouTube você já tem que ter muito mais conhecimento. Não dá para você ficar no raso. Embora hoje exista o Shorts, né, que é aquele tempinho que parece muito com o Stories do Instagram e também é uma grande oportunidade de monetização ali, mas o YouTube entende que quanto mais você entrega de conteúdo, então um vídeo de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos tem muita relevância. Então é que a gente vê podcasts hoje, né, 2 horas de papo ali, porque a retenção é muito importante, mas eu entendo que no YouTube você tem que ter um conteúdo muito mais profundo, embora ainda seja uma plataforma de busca, como eu falei no começo. As pessoas vão ali para procurar 5 passos para ser mais próspero. Então, ao invés dela procurar no Google, ela joga no Google, mas aparece uma resposta em vídeo. E aí ela consegue ter uma absorção muito maior daquele conteúdo do que ficar lendo, né? A gente vive, infelizmente, num país que não é todo mundo que lê, né? Até lancei um livro um tempo atrás, mas não são tantas pessoas que leem. Só que ver um vídeo, ver um podcast, por exemplo, podcast é uma plataforma nova e tem tido muita relevância porque você consegue, enquanto você está lavando a louça, limpando a casa ou dirigindo, indo para o trabalho, você consegue ouvir um conteúdo de qualidade. No YouTube, eu acredito que seja mais isso também. Muito mais qualidade, muito mais para dentro do funil, né? Como a gente fala dentro do marketing digital, muito mais profundo do que só aquele conteúdo raso que a gente consegue ter dentro do Instagram e no TikTok. Como que você vê o futuro dessas redes sociais? Cara, porque para mim já está muito avançado, muito atualizado, muito disruptivo, muito, sabe, inovador. Cara, para onde vai isso? Não sei, pastor, falando bem assim, é uma pergunta que eu não sei responder, mas eu acho que a gente está vivendo agora um mundo de metaverso, né, onde as pessoas têm aí aquele óculos e você pode criar. Você acha que isso vai pegar? Acho que sim. Porque, na verdade, muitas plataformas e as pessoas, elas aprendem muito através de jogos, né? Quando a gente é criança, a gente aprende por histórias e por joguinhos. O metaverso nada mais é do que uma representação de um jogo para adulto, digamos assim. Então, acredito que as pessoas vão criar esses novos ambientes, porque também tem muita questão da dopamina, né? Que o cérebro fica ali muito querendo mais daquilo, então você fica totalmente submerso. E, na verdade, né, o celular já faz isso, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente vê num restaurante, a pessoa tá ali, tá com outra pessoa ali conversando com ela, mas ela tá aqui, não está presente naquele momento. Então... Pior que é verdade, o cara não tem mais um telefone, né? Ele tem um smartphone. Pois é. E aí, cara, 1001 coisas para ele fazer no telefone.
que ele acaba, às vezes a pessoa se desliga do mundo, você tem que estar, Pois é. E as telas estão cada vez maiores, né? A gente via antigamente celular com a telinha pequenininha, assim, só para ver a mensagem. Hoje em dia, se você tem um celular gigante, que as pessoas chamavam de tijolar, né? Era até um tom depreciativo, mas hoje, quanto maior o seu celular, inclusive mostra um status financeiro, de vida, enfim, que as pessoas querem mostrar para as outras também. As pessoas se prendem muito a isso ainda, essa Total. questão do status financeiro. Total. Principalmente nas redes Eu acho que eu sociais. estou tão desligado dessas coisas, assim, que eu não percebo mais. Mas você acha que as pessoas levam isso mesmo para o status social, o tamanho do telefone do outro? Sim, eu acho que... O meu iPhone é o 12, o seu é o 13, o meu é o 14. Sim, tem pessoas que falam assim, o celular daquela pessoa só tem duas camerinhas, então não é o celular mais top, né? Porque existe isso, né? As pessoas conseguem identificar logo de cara. E eu acho que esse é um grande problema das redes sociais, pastor, porque você acaba entrando num nível de comparação desigual. Porque muitas pessoas, e eu conheço muita gente do marketing digital, muitas pessoas se comparam com aquele cara que parece ser multimilionário, mas na verdade aquela pessoa está inventando aquela vida. Mora de uma casa, tipo, alugou aquela casa para fazer aquela foto, alugou aquele carro para fazer aquelas fotos, ou alugou um jatinho e tal, e cria uma vida completamente fantasiosa. O que já é caro, né? Total. Alugar uma casa dessa, um carro desse, um jatinho. Mas é diferente de você manter aquilo, né? Ter para valer aquele Claro, ele tá em algum tipo de ascensão financeira, mas não é tudo aquilo ainda. Exato. Aí ele vai além do que parece realmente ser. E faz as pessoas... E as pessoas acreditam. Total, e entra nessa comparação, e a gente vê, né? Até depois a gente vai falar um pouquinho mais da palavra, que eu vim também para aprender contigo aqui, mas entra nessa questão de ansiedade, depressão, porque as pessoas estão cada vez mais se comparando com as outras, e uma comparação injusta que não é o mundo real que acontece. E o Instagram e redes sociais... Essa vida das redes sociais, ela não é uma vida real, né? Não. Nem sempre, pelo menos nem sempre, né? Porque ali você consegue postar só o que te convém, né? Só o que é bonitinho. Mas eu acho também que o cara tem que postar os momentos de alegria. Você achar tanta tristeza no mundo, você vai postar tristeza pra quê? Eu concordo. Mas também as pessoas não podem... O que não é errado você postar o seu momento de alegria. O que é errado é eu pensar que a sua vida é constituída apenas de momentos de alegria. Sim. Porque a sua vida é uma vida igual a minha, igual a do meu vizinho, igual a de todo mundo. Você tem momentos de alegria, você tem momentos de desespero, de tristeza, de ansiedade, você tem momentos de dificuldades, você tem momentos que não são tão agradáveis, você não vai ficar postando. Porque a ideia também é espalhar alegria pelo mundo, é espalhar coisas boas. Apesar que tem gente que fica postando as depressões, né, as dores, as coisas na rede social. Tem gente que posta tudo, né? Você sabe quando o cara tá legal, quando não tá legal. Outro dia mesmo eu tava vendo um pastor aí stalkeando o outro. Stalkeando não é essa palavra. Eu quero ser moderno, não uso as palavras certas. Não é stalkeando, não. Ele tava meio que rebatendo o outro, cutucando o outro, sabe? Uhum. E aí pondo pra fora as mágoas. E você via nitidamente que o cara tava magoado com o outro. Entendeu? E vai pondo ali meio que em códigos, né? Mas a gente entende, poxa. Sim. E você vê que o cara tá magoado. As redes sociais também se tornaram isso, né? Elas se tornaram um lugar onde as pessoas começam a se agredir, né? Em busca da audiência, né? Porque... Em busca da audiência, né? E é importante falar isso, em busca da audiência. As pessoas querem atenção, desde sempre, mesmo antes das redes sociais. Não importa de que maneira. Desde que quando a gente é criancinha, a gente quer a atenção dos nossos pais, dos nossos avós, né? O ser humano tem, infelizmente, essa carência de atenção. E as redes sociais propulsionam isso, né? E a gente vê que treta, fofoca, bagunça dá muito mais audiência do que alguém falando de prosperidade de vida, como o senhor tem Sabe o que isso me faz lembrar? De quando eu expulsava demônio. Você acredita que tinha gente que fingia estar endemoniada só para ter atenção? Acredito. O cara torcia, contorcia, aquele negócio feio, horroroso. Mas quando você ia ver, cara, não era nada assim. Tipo, o cara estava fazendo aquilo para ter a atenção das pessoas. Então, ou seja, para mim o cara fingir que já tá com um demônio já é um demônio, né? Mas o cara, mano, é o demônio da falta de atenção. O cara fazia isso porque queria atenção, você acredita? Acredito. E aí, hoje eu acredito que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa nas redes sociais para ter atenção realmente, porque a gente vê aí pessoas que falam naquilo que não acreditam, atacam as pessoas de maneira leviana, e acontecem muitas coisas na internet que a gente vê assim, são absurdas, mas você vê que é tudo em busca de audiência.
Não há uma verdade falsa posta diante da gente, mas por detrás há uma verdade muito tosca. Sim. Né? Muito truculenta, na verdade, que é maldosa, é só a busca da audiência pela audiência e o cara literalmente faz qualquer coisa pela audiência. Tem pessoas que combinam brigas, sabe, para gerar esse bafafá na rede social. Então, eu já até ouvi aí que houve uma briga, uma separação aí do Gustavo Lima com a esposa. Eu já até ouvi falar que isso foi tudo pensado. Tem gente que monta estratégia disso, assim, sabe? Desde quando que vai brigar, se vai brigar, sabe? Porque tem um monte de Instagram de fofoca que vai colocar isso em evidência ali e isso reverbera muito mais. Se eu não me engano, eu acho que essa briga do Gustavo Lima com a esposa teve entre os assuntos mais falados da internet no Brasil. E por muito tempo, não foi só um dia, não. Só foi vários dias, assim. Porque as pessoas ficam pensando, como assim? Aquele casal que era perfeito, que só mostrava aquele lado, assim, assado. Não sei se foi o caso deles, mas as pessoas ficam nessa... Eu tô falando que eu ouvi dizer, né? Que eu ouvi dizer que era tudo estratégia de mídia, eu me escandalizei, poxa. Falei, que estratégia de mídia é essa do inferno? Pois é, mas acabar com o casamento. Os caras fazem, poxa. Não, diz que eles não separaram nada, tipo, foi só mesmo uma separada ali, só para poder fazer mídia mesmo, entendeu? Sim, sim. É o que o pessoal falou. Gente, nós estamos aqui com o livro do Felipe Moller. Felipe, fala um pouquinho desse livro aqui, né? O óbvio que você deixa passar. Fala um pouquinho do livro que você escreveu aí pela editora Gente. É um livro... Eu vou confessar para você, pastor, que eu não imaginava escrever um livro tão cedo, assim. Eu tenho 34 anos hoje. Escrevi ele com 32, foi em 2020 que a gente lançou. Dia 10 de 2020. Se você pensar nos tempos que nós estamos vivendo, irmão, não é muito cedo, não, porque tem uma galerinha de 20 anos que já tem 4, 5 livros publicados. Com certeza. A galera tá precoce, poxa. A gente tava vendo aqui o Murilo, né? Eu não sei se a galera tá muito precoce ou se o conteúdo que caiu muito de qualidade, as pessoas estão aceitando qualquer coisa, mas tem muita gente muito nova escrevendo. Eu também acho que o conteúdo tá muito acessível. Né? Você vê ou crianças... também isso, né? Conteúdo acessível, a criançada... Pois é, você vê a criança pega um celular, com 1 ano já sabe mexer, já sabe desbloquear, né? Então tem essa questão. Mas eu achava que eu ia escrever um livro só quando tivesse uns 70 anos, sabe? Narrando a minha história de vida para alguém e contar. Destilando sabedoria aos 70. Exato. E aí quando eu recebi o convite da editora Gente, foi meio que um choque, assim, eu fiz um treinamento com eles e ali eu aprendi algumas técnicas de como escrever um livro. E eu tinha na minha cabeça uma ideia de escrever uma história, né? Até, assim, eu vou fazer uma comparação, mas me perdoem por essa comparação, né? Meu livro é um livro de histórias, um livro onde eu conto a história de 7 personagens, cada um deles passa por um perrengue, então tem a pessoa que se compara, a pessoa que quer crescer na carreira, mas não sabe como, a pessoa que abandonou o filho em prol da carreira, enfim, são problemas que a minha audiência sempre me perguntou. Sempre me perguntavam nas caixinhas de perguntas. Eu falei, quais são os maiores problemas? Você tem quantos seguidores no Instagram, Felipe? Eu tive um coletivo chamado Fábrica de Mentes, que eu tive... Fábrica de Mentes? Que legal. 1.200.000 seguidores lá. Uhul! Hoje tem outra pessoa que está tocando à frente dos conteúdos ali. Eu estou mais em carreira solo hoje. E no meu perfil pessoal eu estou com uns 40 e poucos mil seguidores também. Então, assim, eu não imaginava, né? Qual era o conteúdo que você publicava no Fábrica de Mentes? Era muito motivacional, inspiracional, dicas de como crescer na vida. Motivacional mexe ainda com a galera, né? Muito. Na verdade, sim, eu sempre falei que... É uma fatia grande do mercado? Porque todo mundo precisa de motivação. Assim, no mais... íntimo das situações. E não é todo mundo que está motivado. Na verdade, as pessoas acham que todo mundo tem que estar motivado todos os dias. E não. A motivação tem uma frase célebre, motivação é igual tomar banho, precisa dela todos os dias. E eu gerava conteúdo sobre isso todos os dias, ou seja, as pessoas estavam muito conectadas a mim e isso fez meu Instagram crescer bastante. Mas existem algumas técnicas, assim, eu sempre falo para as pessoas que quando você vai gerar um conteúdo para a rede social, elas não pensam em como a pessoa que vai receber aquele conteúdo está. Digo no sentido anímico mesmo, assim, sabe? Você acha que elas produzem conteúdo para elas, querendo que as outras pessoas consumam? Sim, mas assim, não tem problema quanto a isso, porque eu comecei dessa forma. Eu fui sempre uma pessoa que estava envolto de pessoas de negócio, empreendedorismo, mas as minhas amizades não. E aí eu, sei lá, ia num evento, chegava no domingo, no rolê... Queria falar para eles, meus amigos estavam assim, já, né, tipo, no churrasco alto, eu chegava no churrasco, no final do churrasco, tava todo mundo pra lá de Bagdá, né? Então eu queria falar sobre isso pra eles, falar, mano, sai daqui com esse papo chato, motivacional. E no começo eu achava, tudo bem, não tem problema, né? E aí aquilo começou a me ferir, e eu percebi que eu não fazia mais sentido estar com aquelas pessoas, porque não era mais aquilo que eu estava respirando. E aí eu postava nas minhas redes sociais pessoal, tinha um bom engajamento na época. Isso é uma coisa séria, né? Porque... Imagina, você começa a crescer,
começa a adquirir conhecimento novo, você começa a acessar pessoas novas e você começa a ver que as pessoas com quem você andava, você já não tem que estar com elas. E aí você troca o seu grupo de convivência social. Cara, e como que funciona isso, cara? Como que funcionou isso para você? Para mim no início foi um pouco doloroso, porque aquelas pessoas com quem eu convivia eram os meus amigos de infância, então grandes momentos da minha vida eu passei com eles, mas eu entendi que quem estava sonhando era eu. O sonho de construir uma vida nova, uma vida próspera, eu nunca fui de uma família que teve muitos recursos, minha mãe nunca deixou faltar nada, nunca vou me ver me vitimizando sobre isso, mas eu sei que, cara, eu estudei em escola particular em outros momentos por oportunidades que a vida me deu, não porque a minha família tinha condições disso, assim, sabe? Então eu entendi que aqueles sonhos eram meus, não dos meus amigos, e quem tinha que correr atrás deles era eu. Eu sempre falo muito para as pessoas assim, e isso inclusive é o que eu estou vivendo nesse meu momento de hoje. É muito mais fácil você mudar de ambiente do que mudar o ambiente. O nosso maior entrave de crescimento na nossa vida é que a gente quer mudar o nosso ambiente. Sendo que, primeiro, é muito mais fácil eu mudar de ambiente, ir para um ambiente saudável, me fortalecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aí sim eu tenho força para trazer essas pessoas para perto de mim. Porque as pessoas ao nosso redor, elas vão comprar primeiro o nosso resultado, não o que a gente está falando que vai fazer. Né? A gente fica muito nessa de, eu vou fazer, eu vou ser tal. Só que no dia a dia as pessoas estão vendo que você não está mudando. Então muda você primeiro para depois você conseguir trazer essas pessoas para perto de você. No começo eu era chamado de chato motivacional. Quando eu lancei o livro, vários amigos meus que me zoavam por isso compraram o livro e me chamaram para autografar. Mas não era porque o livro era algo gigantesco. Não, o livro é o resultado que eu tive ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. Eles conseguiram materializar em forma de um livro e falar, pô, o Felipe conseguiu crescer. Agora sim eu acredito nele. Então, muitas pessoas perdem muito tempo tentando provar algo. Cara, não perde tempo, só vai lá e faz. E foi o que eu decidi. Sair dessas amizades para buscar a minha própria prosperidade. Que coisa boa. E como que eles reagiram? Com essa minha saída? Seus amigos, quando no começo achavam que eu tava maluco, né? Zombavam mais ainda, mandavam foto dos churrascos, dos rolês, né? Tipo, olha aí, bobão, você tá aí no seu evento de motivação, a gente tá aqui curtindo, bebendo, saindo com as meninas, né? E hoje? Hoje tá todo mundo na mesma, assim, imagino que... vai cortando o vínculo? Vai cortando, com certeza. Na verdade, sim. Vai conversando menos, vai... Eu percebi que uma coisa também, uma vez eu falei... Isso não é uma escalada... Você chama isso o quê? Isso é uma escalada social? Não sei nem se escalada social... Eu acho que as pessoas acham que tem a ver com dinheiro ou questão de, tipo, posicionamento na sociedade, né? Então, corre o risco deles pensarem também que você tá andando com quem tem dinheiro, que eles não têm. Tudo ou bem. com quem pode te oferecer alguma coisa que eles não podem. O que eu aprendi, na verdade, teve uma vez que eu falei assim... Eu ouvi uma frase e repliquei, que se seus amigos não te acompanham, troca de amigos. E quando eu falei isso numa entrevista, eles ficaram muito bravos comigo. E eu depois maturei essa frase e falei, pô, não é trocar de amigos. É entender qual momento cada tipo de amizade você vai acessar. Então, basicamente, você tem que colocar essas amizades em caixinhas. Então, tenho meus amigos do futebol, tenho meus amigos de falar de negócios, tenho meus amigos de falar besteira. Só que, dependendo do momento de vida que eu estou vivendo, eu acesso essa caixinha ou aquela outra. Eu gosto de futebol, por Ficou exemplo. mais inteligente. Sim, eu gosto de futebol. Porque assim você não menospreza ninguém, não despreza ninguém, né? Não menospreza nem despreza. E, ao mesmo tempo, em cada momento, você tem um tempo para as suas amizades e eles vão também entender que você está construindo sua vida e você não tem todo o tempo do mundo para eles, mas o tempo que você tem para eles também é deles. Sim. É porque a gente, vamos supor aqui, todos nós, eu, você, todo mundo que está nos assistindo, temos 100% do nosso tempo. O problema é que as pessoas muitas vezes gastam 80%, 70%, 90% com amizades que não vão levá-la ao lugar que ela quer. Sabe? Então, o que eu faço? Pô, os amigos do futebol, eu falo com eles no dia do jogo de futebol. Domingo, eu sou palmeirense. Pô, domingo tá rolando a rodada do Brasileirão lá, eu entro no grupo pra debater sobre o futebol. E o Palmeiras já ganhou o Mundial? Pastor, não. Ganhou. Eu não vi, né? Mas tudo bem. Diz a história que já ganhou e tudo bem. O Palmeiras precisava ganhar um Mundial, né, mano? Precisa pra acabar a piada, pelo amor de Deus. Mas não dá, agora é desigual, com os times lá de fora, enfim. É desigual demais? Né? Não dá pra competir um time brasileiro com um time
internacional, enfim. É outra categoria, né, de futebol. E tem muito a ver com isso, né, de escala que a gente estava conversando aqui, né, de sabermos... Então, o pessoal do marketing digital, Felipe, eles têm esse costume, né, de que eles vão escalando as pessoas. Então, eles caminham com isso aqui e eles... de alguma maneira, eles recebem tudo que essa pessoa tem para oferecer, depois eles pulam para outra, e ali eu acho que eles são meio caçadores, que vão esgotando os recursos naturais e pulando para outros lugares onde eles tenham mais recursos naturais para explorar. Então, são como que caçadores, exploradores, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido que eles realmente exploram tudo que você tem de talento ali para oferecer para eles, e depois eles vão em busca de novos lugares, novas pessoas, novos relacionamentos que possam oferecer outras coisas, e assim eles vão escalando e crescendo. Eu ouvi dizer que essa é uma técnica ensinada aí por livros livros como, né, 48 Leis do Poder, livros que não são assim, livros para as pessoas boazinhas, são livros assim para as pessoas mais maldosas. E o que você acha disso? É assim mesmo? Você chegou a perceber isso alguma vez? Sim. Você foi vítima disso? Muito. Passou por isso? O quanto de pessoas que se aproximaram de mim pela quantidade de seguidores que eu tenho, sabe? E eu era um pouco ingênuo nisso. De achar que todo mundo era meu amigo, todo mundo era meu irmão, sabe? Eu também sempre fui ingênuo com esses negócios. Conheci a pessoa ontem, já queria levar pra casa meu irmão, meu melhor amigo, já mandava te amo. Sou uma pessoa que eu começo toda a relação, pastor, com 100% de confiança, assim, sabe? Certo. Se a pessoa vai manter 100%, depende dela. Eu entrego meu 100% sempre. E eu tenho uma frase que sempre falei pras pessoas que era assim: pessoas interessantes atraem pessoas interessadas e fogem das interesseiras. E aí uma pessoa me perguntou assim, tá, mas o que é uma pessoa interesseira? Na minha visão, uma pessoa interesseira é essa pessoa que consome tudo de você, vai para outro lugar e esquece. O que é o esquecer? É a ingratidão. Então, não tem problema você ser uma pessoa interesseira, porque todos nós somos, trocando interesses, né, no caso. Eu quero aprender com o senhor, você está aprendendo comigo, assim como as outras pessoas com quem eu me relaciono, sempre existe um interesse ali. O problema é quando a pessoa vem e suga... E aí e não acrescenta nada. E não devolve, né? Não é nem devolver porque está devendo, mas é devolver de acrescentar, de entregar alguma coisa ali dentro daquele grupo ou para aquela pessoa também, sabe? É isso aí. E aí entra o lance da ingratidão. Então, você pode ser interesseira, não tem problema, mas desde que você não seja ingrata. Para mim é o ponto principal. Mas há muita gente ingrata hoje em dia. Hein? Muita. As pessoas estão muito ingratas, eu noto. Há uma ideia na Bíblia, né? Há uma parada na Bíblia que fala que nos últimos dias seria assim. As pessoas seriam extremamente ingratas. E elas estão realmente muito ingratas. Não todo mundo, é óbvio, tem muitas exceções, mas a maioria das pessoas hoje em dia elas andam tendo dificuldade com a gratidão, né? Tem dificuldade de serem gratas. Eu acho que também isso tem um pouco... Não sei, é um pouco do que eu tô vivendo nesse meu novo momento. E talvez até a gente, né? Porque às vezes a gente só vê a ingratidão dos outros, não vê a da gente. Sim, tem isso também, assim, da gente conseguir entender o momento que a gente vive, né? E também lembrar das pessoas que caminharam com a gente ao longo da nossa história. Eu acho que muita coisa também parece ingratidão, porque a gente está numa correria tão grande que você acaba não tendo tempo de retribuir a outra pessoa. Mas não é que você seja uma pessoa maldosa que não quer retribuir. Acaba que o tempo não deixa. Tem gente que é maldoso mesmo, não retribui porque não vai retribuir. Sim. Não acrescenta porque não vai acrescentar, só quer tirar mesmo e acabou. Mas eu acho que aí vale a gente fazer o exercício de lembrar. Eu vou pegar até o exemplo do meu livro, assim. Quando o pessoal da editora mandou para mim, eu escrevi toda a história, foi para revisão, né? Eles viram, né? Porque por ser um livro de ficção, tem alguns furos de história, né? Num capítulo falou que a mãe do personagem era Maria, e no outro falou que é Miriam. Aí a mulher falou, tá, mas é Maria ou Miriam? Ah, não, é Maria, lembrei, sabe? Então tem todo esse processo de revisão que a editora me ajudou bastante. E no final eles falaram, Felipe, faltou os agradecimentos. E eu, nossa, como é que faz um agradecimento, né? Aí eu fui ver os livros que eu já tinha lido e todos eles tinham assim, agradeço a minha mãe, minha esposa e meus filhos, só. E eu, cara, eu não consigo fazer isso, porque eu só tenho o resultado que tenho hoje porque muitas pessoas passaram por mim. Então, acho que no meu livro tem umas 4 páginas de agradecimento. Tá brincando. E eu nomeei pessoa por pessoa, desde a pessoa que... Tá brincando. Meu professor de português, assim, sabe? E é engraçado ter esse episódio, porque eu nunca fui um melhor aluno de português na escola, assim. Errava muito. Não sei nem que matéria eu era bom. Porque nem educação física eu era bom. E aí, mas eu até gostava, eu tinha uma amiga minha, Natália, que ela sempre me ensinava sobre português, ela era muito boa e eu fazia a prova com ela, e a prova, na verdade, era um ensinamento para mim, porque ela fazia a prova e eu aprendia durante a prova junto com ela, né, nesses trabalhos também. Então eu fui relembrando, qual pessoa me ajudou lá no tempo de colégio, qual pessoa me ajudou
para eu chegar nessa obra que eu tenho hoje, assim, sabe? Então tem um monte de páginas. Ultimamente, está se mostrando, né, cada vez mais, que as pessoas excelentes, pessoas que fazem, pessoas que desejam, pessoas que vão atrás, né, tem até um termo americano aí, um termo gringo, que eu não vou arriscar pronunciar aqui, que fala sobre essas pessoas que executam, que fazem, pessoas que não têm estudo universitário, que não têm formação de pós-doutor, doutorado, mestrado, pós-doutor, essas coisas, e os caras realmente arrebentam na vida, mano, vão lá e conquistam e fazem acontecer. Pessoas muito excelentes no que fazem e não se deram bem na escola, não se deram bem com a universidade. Vocês não precisam mais fazer faculdade para você se dar bem na vida, né? Eu acho que tem algumas áreas que sim. Por exemplo, né, eu não passaria num médico que não fez faculdade, não tem ali os conhecimentos. Mas hoje existe tanto acesso à informação... Mas você consultaria com o médico que fez o básico da educação formal de medicina e se especializou por si mesmo. Com certeza, com certeza. Existe assim, né? É claro que a gente vê, a maioria dos médicos tem especializações e cursos e tal, mas tem médico que realmente é muito bom no que faz e ele vai se especializando, ele é quase autodidata, poxa. Por exemplo, na minha área, né? Eu estudei design na faculdade. Mas muita coisa que eu aprendi na faculdade, eu já sabia por mim mesmo, assim. Eu via vídeos no YouTube, via tutorial em revista. Eu lembro que eu comprava revistinha para ver tutorial que vinha com CD de Photoshop e eu aprendi dessa forma. Porque, olha bem, a mulher vai fazer a cirurgia plástica com o Dr. Ray. E com o médico aqui do hospital aqui da cidade, vai fazer a mesma cirurgia, poxa. Sim. Às vezes com mais qualidade no que é desconhecido, mas a gente vai no cara que se promove, no cara que... É porque é legal a pessoa falar, eu fui cara lá no Dr. Ray. No cara que demonstra também uma habilidade natural, porque o Dr. Ray não é o Dr. Ray porque só é o Dr. Ray. É que o cara demonstra uma habilidade natural para a coisa e um desenvolvimento além do normal. Sim. Eu acredito assim que tem faculdades que você pode deixar para fazer um curso técnico, uma especialização, porque senão, vamos supor, tem muitos cursos, são 4, 5 anos. Nesse intervalo, você poderia aprender muitas outras coisas que não somente aquela graduação. Eu sei que a universidade é importante, sem sombra de dúvida, né? A formação, ela, de uma forma geral, é muito importante. O que eu estou dizendo é que, vamos supor, uma universidade forma 1.000 médicos, ok? 10 são um Dr. Ray. Ou seja, pessoas que têm esse espírito de excelência no fazer. E eles fazem, mano. São fazedores, vão lá e executores, vão lá e executam. Eles têm uma dominância muito grande, influência muito grande, vão lá e fazem. Né? E muitas dessas pessoas não necessitam realmente de tutores até o fim da sua formação acadêmica. Chega uma hora que eles começam a andar com a própria perna, seja médico, seja advogado, eles caras conseguem desenvolver, eles conseguem se desenvolver, entende? Eu gosto desse tipo de gente que faz acontecer, principalmente quando vem da favela, entendeu? Quando vem dos guetos, quando vem dos lugares mais improváveis possível. É que tem muita gente boa, só precisa de oportunidade, sabe? Eu sempre revisito a minha história, assim. Eu estudei em escola particular porque eu tive uma... Olha que doideira, pastor. Uma amiga da minha mãe, que na verdade ela é prima da minha madrinha. A minha madrinha é muito amiga da minha mãe. E essa prima da minha madrinha virou muito amiga da minha mãe. E teve uma fase da vida dela que minha mãe ajudou muito ela. E quando eu nasci, minha mãe fala que eu nasci, ela me viu no berço e ela falou, eu vou ajudar esse garoto. Ela queria me colocar no berçário já numa escola boa, mais por gratidão à minha mãe, assim, sabe? Então, eu sei que eu tenho tudo que eu tenho hoje porque eu tive alguém que lá atrás, nos meus primeiros meses de vida, olhou para mim e me deu a oportunidade. Então, eu sempre procuro, assim, eu tenho sobrinhos que me veem quase como um pai. Eu sempre procuro devolver essa oportunidade que eu tive lá atrás, devolver para outras pessoas, porque tem muita gente boa aí que só precisa dessa oportunidade de alguém que acredite nela, acredite que seja possível fazer acontecer, sabe? E não é todo mundo que tem, né? Infelizmente, essa mesma oportunidade que nós temos. Felipe, qual que é a grande lição do seu livro? Ixi, tem várias, pastor. Tem várias, assim, até porque são 7 personagens, mas o que... se eu pudesse resumir o livro em uma frase, assim, né? Uma lição é que às vezes a gente procura, né, a resposta daquele problema, daquele desafio que nós estamos vivendo na nossa vida, uma resposta matemática, sabe? Aquela x mais y vezes z a gente dificulta demais, sendo que às vezes só está ali na nossa frente o que a gente precisa fazer, sabe? Eu gosto de usar muito a analogia de que, imagina que você precisa entrar numa sala e alguém falar para você, pastor, é só o senhor virar a maçaneta e abrir a porta. Aí o senhor vai falar, não pode ser isso.
Não, mas a porta está destrancada, só virar a maçaneta e entrar. Não pode ser isso. Não, tem que ser mais Muito uma coisa. simples. É, muito simples. Não, vou pegar uma marreta. É meio como que a salvação, né? O cara não acredita que é tão simples. Só crê em Jesus, tá salvo, é isso? Isso. E aí eu vou até falar. Eu fiz o DNA do Reino recentemente. E isso foi na primeira aula, né? Que já fala assim: todos nós somos salvos. E eu falei assim: como assim? Né? Fiquei meio que dúvida. Como assim somos salvos? Não, independentemente do que você fizer, você é salvo. Até foi o Vini que fala isso, né? Eu falei: não, tem uma pegadinha aí. Até falei para as pessoas: não, então quer dizer que eu posso fazer Não tudo. pode ser tão simples, né? Exato. E aí depois, óbvio, a gente vai entendendo. Quer dizer, eu posso fazer tudo que eu quiser, veja o que eu quiser, tô salvo. É tão simples assim. Sim. E o livro fala um pouco disso, assim, é muito simples a gente prosperar, sermos felizes, a gente que complica demais as coisas em nossas vidas. Então, viver de uma forma simples, simples não tem a ver com básico, tá? Simples é na simplicidade mesmo, de entender os sinais que a vida dão, as pessoas, os caminhos também, e não ficar procurando muito pelo em ovo, sabe? Só vai lá e vive e deixa as coisas acontecerem na sua vida. É diferente também de deixar a vida te levar, tá? Porque tem muita gente que fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, já diria o poeta, né? Não, cara, vive simples e acredita no caminho, que foi isso que tá acontecendo comigo. Eu sou prova viva que dá pra acontecer muitas coisas também. Felipe, como que você chegou na Reino, brother? Pastor, tem que falar mesmo? Pelo amor de Deus. É o que eu tô mais curioso para saber, como que você chegou na Reino. Para você que não nos conhece, né, a Reino é a igreja aqui em Balneário Camboriú, Reino Church, é a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear por chamada e vocação divina. E tem 1 ano e 8 meses que nós estamos aqui, né, já não sei mais se é 1 ano e 8 ou 8 e 9, mas em outubro nós vamos fazer 2 anos. Em outubro agora nós vamos fazer 2 anos. Legal. Então já, acho que é 1 ano e 10 já. 1 ano e 10? Outubro... Vai passando rápido. Sim. Então, em outubro vai fazer 2 anos que nós estamos aqui com a Reino, essa igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, e você, que ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo na tela, o nosso @, né, que é @reino.bc, e você pode entrar aí na nossa rede social e conhecer um pouquinho mais. Eu estou muito curioso, Felipe, para saber como você chegou na Reino. Eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, assim, sabe? Minha mãe, ela é evangélica, e ela sempre tentou me levar para a igreja. De que igreja que ela é? É da Graça. Sei, do R.R. Soares lá. Dos peixinhos, assim. São 2 peixinhos para cá, 2 peixinhos para baixo. Eu não sei ainda essas coisas de... Uns pãezinhos. Enfim, eu tô aprendendo muita coisa ainda dentro desse universo. E eu lembro que minha mãe, na verdade, ela teve outras religiões, ela é espírita e tal, e ela teve um momento de vida que ela preferiu ir para a evangélica, e ela queria me levar junto também. E eu falei, tá, mãe, se você... olha que engraçado. Se eu for com você, você para de fumar? E no dia que eu fui no culto com ela, ela parou de fumar. Nunca mais colocou um cigarro na vida. Isso já vai fazer, 8 anos, quase 10 anos, não sei. E eu comecei nessa igreja com ela, gostava, tinha um pastor que eu me identificava, até um dia que ele fez um culto que pra mim foi um desastre, assim, sabe? Ele foi muito homofóbico, muito machista. Desastroso? Muito desastroso, assim. Eu lembro de eu levantar e ir embora, assim, no meio do culto, e eu decidi que eu nunca mais ia em um lugar, né? Porque eu já tinha essa conexão com Deus, tem vezes que eu falo com Deus, mano, sabe, eu tenho uma intimidade, eu com Deus, assim, sabe? E pra mim já bastava. E óbvio, né? Tinha acontecido alguma coisa no país, alguma coisa na mídia, para ele reagir dessa maneira? Ou você acha que foi só ele colocando para fora mesmo o que estava dentro dele? Eu acho que ele colocou para fora o que estava... o lado humano dele. Assim, preconceituoso. Eu lembro, teve um podcast que você falou com o Ricardo, né? Que o Ricardo, inclusive, elogiou isso no senhor. Que o senhor tem, óbvio, a sua opinião, mas quando você vai ensinar, você fala dos fatos, né? Do que você aprendeu ali da palavra. E eu acho isso muito interessante e muito inteligente também. E naquele dia eu senti ele totalmente, não sei, estava estranho. E isso me afastou. E passados anos, eu tentei, minha mãe tentando, me chamando para a igreja, e não. Vou ficar na minha conexão com Deus, desse meu jeito. Gozado, porque todas as vezes que eu me conectava ainda mais com Deus, as coisas aconteciam, sabe? Pareciam coisas maravilhosas na minha vida. Eu amei, você me desculpa te interromper, eu amei o que você disse. Né? De que, cara, amei no sentido do seguinte, você conseguiu identificar a homofobia, o preconceito, ok? Felipe, como você acha que um pastor deveria agir diante dessa realidade que nós vivemos de homoafetividade, né? De pessoas do mesmo sexo se relacionando e eles querem ir na igreja. Como que um pastor deve reagir? Qual que é a sua opinião de como deveria ser a visão de um pastor? Porque você sabe que nós carregamos, como cristãos,
um livro de regras, de princípios, de valores, né? De conduta moral que nem sempre condiz com o que as pessoas vivem. E aí não é só o homossexual, o homoafetivo, o hétero também, às vezes, tem um estilo de vida que não condiz com os princípios e os valores do cristianismo. Mas como você acha que um pastor deveria, nesse caso específico do homossexualismo, como que o pastor deveria reagir ou agir? Acho que... Eu sei que tem gente que não gosta da palavra homossexualismo. Uhum. Eles gostam de homossexualidade ou homoafetividade, mas por conceito da palavra, o homossexualismo, para mim, é a palavra que mais encaixa. Tá. E não está ligado a nenhum tipo de doença, né? Porque eles falam que tudo que é ismo é doença, Sim. né? Cristianismo não é doença. Sim. Assim, pastor, talvez polêmica aí, vamos gerar um corte aí dentro do... Eu sou muito a favor do amor, sabe? Eu acho, não o amor somente a relação entre pessoas, o amor homem-mulher, homem-homem, enfim. Eu acredito muito que no bem que as pessoas podem fazer. O que o senhor acabou de falar, né? Existem pessoas que são heterossexuais, que cometem diversos pecados que uma pessoa que escolheu ser homossexual não comete, sabe? E ela é muito julgada pela escolha da pessoa que ela decidiu amar como marido, mulher, enfim. Eu sou a favor do amor, assim. Da mesma forma que... Ok, você é a favor do amor, mas como que você acha que um ministro do evangelho, um pastor, um padre, como que ele deveria agir diante disso? Normal, como uma pessoa normal que entrou na igreja ali, sabe? Assim como uma prostituta, assim como um traficante, assim como uma pessoa que errou na vida dela. Na minha visão, não acho que tem que ter distinção. Até porque na igreja, né, não entra assim falando, tá, você é o quê? Você é hétero, tá, pode qual entrar. Qual que é a sua preferência sexual para ver se você orientação? Não existe isso, assim, sabe? Eu acho que o que a pessoa faz na casa dela, entre quatro paredes, é dela e da pessoa com quem ela está convivendo. O restante, para mim, a pessoa vai ali procurar Deus, vai procurar melhorar como pessoa, melhorar os seus valores, eu acho que isso é o que mais Mas importa. uma hora ou outra o ministro vai acabar falando algo desconfortável. Com certeza. Assim como eu eu me considero do mundo, né? Eu até tô tomando cuidado com isso, porque quando a gente fala do mundo, parece que eu fui uma pessoa que fez um monte de besteira. Não, pelo amor de Deus. Eu só não era uma pessoa cristã. Tô nesse processo ainda, né? Mas, assim, óbvio que tem coisas que vão nos afetar. Aí cabe a nós sermos inteligentes para entender se aquilo que ele está falando realmente é na palavra e fazer com que a gente, dentro da nossa intimidade, converse com Deus e entenda se Abra aquilo... um tempo de reflexão. Exato. Ou se é somente, como no meu caso lá atrás, o cara foi preconceituoso. Eu lembro que na época, assim, meu melhor amigo tinha acabado de se revelar num casamento, sabe? E eu falei, praticamente ele falou assim, cara... Não foram com essas palavras, mas o meu entendimento foi, se você é homossexual, você tem que morrer, sabe? Você não existe mais. Que loucura. Sabe? Eu falei, cara, como eu vou deixar de amar o meu melhor amigo? Porque ele escolheu casar com um homem, sabe? Na minha cabeça... Você foi no casamento? Fui. Eu sofri demais quando eu recebi essa palavra. Eu falei, cara, eu tô tão empenhado na igreja e isso me afastou de uma forma muito triste, sim, sabe? Imagino. E aí, desde então, eu nunca mais... Quis ir a um lugar desse, mas nunca deixei minha conexão com Deus, sabe? Eu oro, mas você parou de ir à igreja? Sim. E aí, vim para Santa Catarina. E confesso para vocês que eu vivi uma vida bem vivida nesses últimos tempos. Né? No sentido que seria bem vivido? Festa? Festa. Eu não sou uma pessoa de beber, bebida alcoólica, porque eu sempre dirigi, né? Então, eu sempre era o motorista da rodada, então não estou acostumado. Bebo energétiquinho aqui, que tem aqui, tranquilo. Mas não sou aquela pessoa festeira nem nada. Mas eu vivi. Conheci pessoas, fui a lugares... Cara, como que é a vida de uma pessoa sóbria, no meio de um monte de bêbado? É legal! Eu me divertia, porque eu olhava as pessoas e falava, meu Deus do céu, cara, o que você tá fazendo? Cara, eu acho que mais doido do que o que tá lá é o que tá lá sóbrio. Né? Mas eu eu sou uma pessoa que quando eu ia pra balada, agora não faz mais sentido pra mim nesse momento de vida que eu tô vivendo. Mas Graças a Deus. Eu ia pra me divertir, eu fazia muitas amizades. Eu particularmente não ficava com ninguém nas festas porque eu tinha esse receio se a pessoa tava me olhando porque ela me reconhecia das redes sociais ou porque ela gostava de mim, né? Então eu preferia, não vou me conectar com ninguém. Conheci algumas pessoas que me seguiam aqui na cidade, até que teve um movimento dentro da internet chamado Tinder, né? E aí teve um perfil lá que... Meu Deus, o Tinder... o Tinder é um negócio sério. E aí uma pessoa fez um Tinder... Tem muito evangélico lá no Tinder? Eu tem. nunca fui, então não sei, mas... Tem muita gente crente lá? E tem gente que coloca, que é cristã,
sabe? Claro, porque ele quer se relacionar com outra pessoa igual. Exato. Na verdade, sim, eu tinha um preconceito com esses aplicativos de relacionamento, porque eu achava que era um cardápio de pessoas. Mas a maneira que se apresenta nas mídias, o Tinder, por exemplo, é sempre assim, alguém que tá querendo sexo, sim. Aí vai lá e conecta, faz uma ligação. Parece que é tudo muito simples, né? Que ela faz uma ligação, encontra com alguém em algum lugar e vão fazer sexo. Sim. Então, como passa essa ideia, por isso que o Tinder fica mal visto, né? Sim. Existe, sim, muito preconceito com o Tinder. Aí depois apareceu também aquele golpista do Tinder, que a série lá no Netflix, né? Uhum. O cara enganou mesmo um monte de mulher, arrancou dinheiro dessa pra todos os lados. Sim. E eu assisti, mano, eu ria. Eu falo, como é que pode ser tão estúpida também? Sim, pois é. Como é que pode? Na pessoa... Mas aí entra a paixão cega, né? As pessoas... Carência, né, cara? Carência de mulher. Pois é um negócio sério esse negócio. E aí eu comentei num post no Instagram, falando, sou Felipe, tenho 34 anos, sou escritor, tal, não sei o quê, moro em Santa Catarina. E aí, era um perfil muito grande, eu recebi muitas pessoas interessadas em me conhecer, em conversar comigo, enfim. E uma pessoa marcou uma outra, assim, falou, amiga, achei o homem da sua vida. E essa pessoa morava próximo, a gente começou a conversar e tinha muito a ver. Isso foi, sei lá, numa sexta-feira, na segunda-feira a gente marcou de sair pra jantar. E nesse jantar a gente conversando e tal, e eu vi que ela tinha um negócio diferente. Você levou ela pra jantar onde? Lá na Praia Brava. Não, todo mundo vai pra Brava. É o único lugar que a gente conhece. Mais romântico e tal, meio do mato, prainha. E aí a gente começou a conversar e eu vi que ela tinha um negócio diferente, assim. Eu falei, o que você faz? E ela me contou, mas não sabe que a resposta não tava respondendo o que eu tava procurando, assim, sabe? E aí conversa vai, ela falou, eu sou cristã. Eu falei, meu Deus, jura? Porque teve um momento assim que eu falei, cara, eu preciso... Encontrei no Tinder. Sou cristã. Não, porque teve um momento que eu falei, cara, eu preciso ir. Cara, você não pensa que você vai achar gente cristã no Tinder? Não acha. Até porque... Cara, acha, mas você pensa que não vai achar. Sim, existem um monte de preconceitos com os cristãos, né? Que eu nunca perguntei isso pro povo da igreja, né? Quem tá no Tinder? Pergunta. E nossa igreja, então, que é cheia de jovens? Algumas pessoas não vão querer levantar por vergonhinha, mas tenho certeza. Quem tem seu perfilzinho lá? E os perfis são falsos ou são verdadeiros? Tem como verificar. Tem? O verificado do Tinder é se tem um selinho azul, igual do verificado do Instagram. Sim. Que a pessoa tem que mandar uma foto dela, assim, aí o Tinder compara com as fotos que ela postou e fala, é ela mesma. Então, aí você consegue ver que a pessoa é de verdade. Mas tem muita gente que usa filtro, né? Enfim, ninguém vai postar uma foto descabelada dentro do Tinder, né? Mas aí conversa vai, ela falou, sou cristã. Eu falei, sério, mas não foi no sentido de... Como assim? Você tava procurando relacionamento na internet? Foi no sentido, eu quero conhecer uma igreja. E aí ela falou, eu falei exatamente, mas que igreja que você vai? Ela falou, não fui nenhuma igreja aqui, mas tem uma igreja que é super moderna, super diferente, eles bombam no Instagram, e eu sempre quis ir lá. Eu falei, quando que é esse culto? Não, você tá brincando que foi assim? Foi assim, juro pra você, pastor. Juro. Você tá brincando que foi assim? Juro. O cara vai com o encontro com a menina do Tinder. Pode parar na Reino, mano. E aí eu falei, quando que é esse culto? Ela falou, na quinta. Eu falei, bora. Nosso próximo encontro é no culto. E a gente começou a conversar, viramos muito amigos, né? Meu Deus, isso aí cara, não, é inimaginável. Será que palavra que usar isso aí? E aí nosso segundo encontro, né, de se ver foi na Reino. E aí a gente foi pra Reino e, nossa, eu pirei, assim. Eu lembro que foi um culto do Vini e eu adorei ali o louvor. E, de novo, né, por eu ter vivido algumas experiências no passado, inclusive nesse meu recomeço... O Vini que pregou, foi? Foi. Eu me culpava demais. E, assim, o louvor com o Mateus, eu sou fã do Mateus até hoje, porque aquele louvor me quebrantou, que fala? Cara, quebrantar é quando você realmente baixa a guarda. Nossa, eu tava aqui, eu juro pra você, pastor, eu entrei assim, Chorou? Chorei pra caramba. Então quebrantou. Assim. Fiquei com vergonha, ela tava do meu lado aqui, geralmente tá ligado ao choro. Eu chorava demais, assim, sabe, refletindo. E aí eu fui... E ela? Também, só que ela já era da igreja, ela já conhecia um monte de coisa. Ela já tava mais acostumada. Nós viramos amigos, mas todas as vezes que a gente ia no culto, a gente acabava, eu levava ela pra casa, a gente ia não podia dar em outra também, pô. Vou conhecer a menina no Tinder, te levar pra igreja, vou ficar amigo. Eu agradeço ela até hoje, que ela, muito obrigado, porque foi mudou completamente a minha história, assim, sabe? Esse cara, encontro. E Deus usou ela. Total, e eu falo assim pros meus amigos. Eu lembro, pastor, teve um dia, e aí eu vou confidencializar. Teve um dia que você... Conta tudo, não esconde nada, Você pregou de jaqueta do Chicago Bulls, um Jordan. Eu acho o senhor bem estiloso. Essa jaquetona amarela aqui também, muito estiloso. Obrigado. Viu? E aí eu mandei foto para um amigo meu, que ele é crente lá da igreja. Ele sempre tentava me levar para a igreja.
E eu falei pra ele, ô, você tem um pastor estiloso igual o meu? Ele, o que você tá fazendo na igreja? Eu falei, tô na igreja. Aí ele mandou assim, tem a ver com mulher, né? Aí eu falei, depois eu te conto a história. Eu contei toda a história pra ele. Mas... Eu jamais ia imaginar que foi assim. Não, e assim, a gente virou muito amigo e acabava o culto e eu com aquela sede de entender, sabe? A gente ia, sei lá, comer um cachorro quente e eu só ficava perguntando pra ela de Jesus. Ah, mas o que é isso? Porque, né, rola as piadas pentecostal, não sei o quê, e eu não entendia. Eu anotava assim na minha mente e falava, tá, mas o que significa isso? Que linguagem é essa? Esse povo de outro planeta. E a gente ficava 1 hora conversando só sobre Deus, sobre Jesus, e, tipo, foi muito bom, assim, essa relação. E aí, legal, comecei a congregar, e eu lembro, pastor, assim, que... Como que você foi recebido? Muito bem. Pelo amor de Deus, assim, muito bem. Não, fala sério, não é porque eu sou pastor. Como você foi recebido? Assim, é diferente desde o primeiro momento. Eu servi no parque esses dias, né? Agora eu estou servindo em várias áreas lá dentro da Reino. E as pessoas passam e elas ficam perguntando o que é, sabe? Se é uma igreja, se é uma balada, o que tá acontecendo aí que tem tanto... Ontem, no culto de ontem, tinha uma fila gigantesca pro culto das 8 horas. E as pessoas passam na frente perguntando, mas o que é isso? O que tá acontecendo? É show? É, show de Cristo, assim, sabe? E aí eu falo pra todo mundo, assim, que no momento de vida que eu tava vivendo, nesse meio perdido, buscando me encontrar, só existia um jeito de Deus me trazer pra isso. E era esse jeito. Porque eu não... Se alguém me falasse, vamos na igreja, eu não iria. Porque eu tinha esse ranço, digamos assim, com esse último episódio que eu tinha vivido. Claro, assim, do preconceito ali. É uma violência, de alguma forma, né, Felipe? Total. E aí eu falei, cara... E você imagina porque você tinha amigos, né, homossexuais. Sim. Imagina quem tem parentes. Pois é, imagina. Filhos, irmãos, amigos. Como você vai falar para um pai, assim, que tem... Porque o pai não tem como escolher. O pai pode orientar de acordo com o que ele acha certo, enfim. Mas no final é a pessoa que decide. Você vai falar para você tem que matar o seu filho? Cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que ele foi muito mal. Não acho que ele é uma pessoa má. Ok, mas outro dia eu achei legal que uma mãe lá da igreja levou o filho que escolheu ser menina. Uhum. E me apresentou o filho como filha. E eu fiquei assim, cara, muito tranquilo e agir de forma muito natural, porque eu convivo com isso desde criança, né? Com pessoas que decidiram adotar o sexo oposto como sendo o seu sexo, sei lá, sua forma de vestir, de andar, não sei nem como explicar, tá? Mas eu cresci vendo. Então, eu sempre lidei muito tranquilo com isso. Mas eu fiquei pensando comigo, será que a pessoa está se sentindo bem? E quis fazer de alguma forma que essa pessoa se sentisse bem, e mais do que isso, recebesse o que eu tinha para dizer, aquilo que eu tinha para falar sobre Jesus. Eu falei, senta lá na frente com a sua filha. A pessoa é um voluntário, né? Eu falei, senta lá na frente com ele, senta lá com a sua filha lá na frente, vai lá, fica lá na frente, não serve hoje, dá atenção para ele, cuida. Porque eu penso, e eu quero deixar isso aqui bem claro para todo pai, tá? Que está passando por isso. Você precisa amar seu filho, você precisa amar sua filha antes de qualquer coisa. E amar não significa concordar com eles, mas significa você ter paciência para entendê-los, para conversar, para, sabe, não ter vergonha deles, não ter vergonha de estar com eles, de apresentá-los. Eu achei que daquela mãe foi uma atitude muito corajosa, muito nobre, e achei que ela devia estar ali com o filho, gastar tempo com ele, sabe? Mexeu comigo aquilo, porque eu me pus no lugar dela e eu pensei, cara, como que vai ser isso? Como que vai ser isso para mim se um dia for isso comigo? Como que vai ser isso, entende? E eu queria que ela se sentisse bem, eu queria que aquela pessoa se sentisse bem. Eu só conseguia enxergar uma pessoa. E eu queria que aquela pessoa se sentisse bem. Que aquela pessoa se sentisse bem-vinda. Por isso que eu estou te perguntando, fala para mim, Felipe, como foi, você foi bem recebido, porque a cultura de igreja que nós estamos gerando, sabe, é uma cultura de acolhimento. É uma cultura onde não importa se você crê como eu, se você se comporta como eu, mas o que importa é que você pode pertencer a isso aqui que Deus está fazendo. Entende? E uma vez que você pertence, você vai conviver com a gente, e convivendo com a gente, você vai crer como a gente, e crendo como a gente, o Espírito de Deus, não eu, mas o Espírito de Deus vai mudar a vida da pessoa. Porque o homem não tem poder de mudar a vida de outro homem, mas o Espírito Santo,
dentro de nós, ele tem o poder de nos dirigir segundo a vontade de Deus. Então, o nosso primeiro passo é acolher e fazer da pessoa pertencente. Que ela se sinta pertencente àquele grupo, àquela comunidade, que nasceu ali com o objetivo de pregar Jesus, de ter Jesus como o centro da nossa vida. E eu não consigo ver Jesus não amando. Eu consigo ver Jesus bravo, revoltado no espírito, como muitas vezes a Escritura diz, né? E ele revoltando-se no espírito, soltando animais, fazendo azorrague, mas não consigo vê-lo não amando. Entendeu? Porque às vezes amar é também sacudir a pessoa. Sim. Mas não consigo ver Jesus não amando. Então, queria deixar você falar dessa experiência, da sua chegada ali, como foi. Mas põe para fora mesmo. Pastor, porque o pastor está aqui, não vou contar. Não, conta tudo. Eu tô até emocionado aqui. Eu sou uma pessoa que... Sou bem chorona, assim, sabe? De um tempo para cá eu tenho me permitido expor minhas vulnerabilidades, independente do que vão pensar, assim. Eu tô emocionado porque um dos meus maiores medos era me decepcionar de novo, assim, sabe? Com um pastor, com uma figura que eu tenho admiração. Eu te conheço há pouco tempo, eu tô na Reino, acho, 4, 5 meses, e desde o primeiro momento eu te admiro muito, assim, sabe, pastor? Pela forma como você se posiciona, pela forma como você se veste, pela forma como você ensina as pessoas ali, sabe? E um dos meus maiores medos era, tipo, um dia ouvir uma palavra que fosse diferente de qualquer coisa disso que você falou agora, assim, sabe? E quando o senhor falou, a forma como o senhor falou me deu um alívio no coração, assim, sabe? De, tipo, encontrei meu lugar. E teve 2 momentos da minha vida nesses últimos tempos que aconteceram isso, assim, de encontrar meu lugar. Primeiro foi quando eu vim para essa minha casa. Na verdade, a casa que eu vim morar aqui foi muito coisa de Deus também, assim. Eu liguei para uma amiga minha e falei, eu vou morar em Santa Catarina. Tem algum lugar, tem algum corretor que você me indica, né, para alugar uma casa? Ela falou, eu vou sair da minha casa daqui 1 mês. Você não quer que eu fale com o dono? Ou seja, um dia que eu decidi, no outro dia eu tava com a casa alugada. Você sabe, não deu nem tempo de eu procurar nenhum lugar. Eu falei, é lá. E quando eu entrei na casa pela primeira vez, eu senti, falei, nossa, é aqui que eu vou recomeçar a minha história. E quando eu entrei na Reino, também senti essa mesma sensação, assim, sabe? Desde quando você entra na igreja, as pessoas ali no corredor já te recebem super bem com a plaquinha. A gente tem muito essa questão de religiosidade, né? Eu sou uma pessoa toda tatuada, tem tatuagem no pescoço e tal, tenho brinco, piercing. E eu lembro de uma aula no DNA do Reino que eu fui uma reunião em Itajaí, e eu fui normal, assim, de camiseta de basquete, shorts, porque tava calor e tal, e à noite tinha aula no DNA do Reino. Certo. E eu, cara, eu vou de regata, eu vou de shorts, como pra igreja. assim? Pra igreja, né? E só pensando na minha mãe falando, Felipe, você tem que levar uma calça, e no meu carro tem uma mala ali, às vezes, né, de roupa, às vezes eu vou fazer uma viagem e já tá a mala pronta ali. E nesse dia só tinha uma camiseta e uma jaqueta. Eu falei, cara, como eu vou... Não vai dar tempo de eu ir pra casa me trocar, eu não posso perder a aula, porque eu tô, como eu falei, eu tô com sede de aprendizado. E eu entrei de shorts, quietinho, ninguém falou nada, me receberam super normal, mas eu tava constrangido, né? Fiquei no cantinho, assim, não sei o quê. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre isso, assim, né? Eu me senti um pouco constrangido e tal, e eu lembro... Não lembro o nome do pastor, mas ele falou, acho que era a 3ª aula, ele falou assim... nós temos que nos livrar da religiosidade. O que você está falando sobre a sua vestimenta, religiosidade. Eu não estou aqui olhando a sua vestimenta. Eu estou olhando o seu coração e a pessoa que você quer se tornar. Uau. Sabe? Então, é isso. Dentro da Reino, desde sempre, eu fui super bem recebido. Óbvio, no começo ali, né, pelas questões que eu tive na minha vida, que eu estou aprendendo, estou me perdoando, estou pedindo perdão a Deus também pelos meus pecados, enfim... a gente fica um pouco mais recluso. E eu não queria, e aí é um testemunho honesto para o senhor, assim. No momento dentro da igreja, desde o primeiro momento, eu falei assim, eu quero ser o influenciador. Eu nunca cheguei para as pessoas... Eu lembro que eu falei para Manu, no dia que eu decidi servir, falei, Manu, qual área que tem para servir? Ela falou, tem essa área. Eu falei, qual que é que tá precisando de mais gente? E ela, tá no parking. Eu falei, tá, como que é o parking? Você fica ali fora. Eu falei, perfeito, sabe? É o lugar que está precisando de mais gente. É lá que eu quero ficar. Porque a gente leva, né, as vaidades do nosso mundo, de quem nós somos. Sou empresário. Tenho tantos seguidores. Dentro da Reino não existe isso. É verdade. Sabe? Você pode... Que alegria isso para mim como pastor poder ouvir isso. Que teve uma pessoa que já era do mundo cristão, já era pastor, e o senhor falou assim, essa pessoa tem toda a história dela, mas aqui dentro da Reino ela vai começar na área verde. É isso aí. Vai começar do início, porque você tem que entender o DNA da nossa igreja, no que a gente acredita, para você conseguir. Se você vai crescer ou não, depende de outras questões, dentro do movimento de você dentro da igreja. Então, quando eu ouvi isso, falei, ufa, aqui eu posso ser só o Felipe,
Sabe, não preciso ser o cara que tem 1 milhão de seguidores, que ajudou. Não, aqui eu posso aprender do zero. Me sentir uma criança na palavra e me tornar um filho maduro, como eu tenho me tornado nos últimos tempos. Que bom ver isso. É verdade. Você sabe que uma das características principais dessa cultura reino de ser, essa cultura da reino, esse modo reino de ser, é que realmente para nós ali não importa muito o que as pessoas têm, o que elas deixaram de ter, o que elas alcançaram, o que não alcançaram, mas sim que importa que elas são, né, pessoas que necessitam de Jesus e que são filhos de Deus. E é isso que importa, poxa. E eu vejo ali a simplicidade com que as pessoas tratam umas às outras, né? E eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ser pastor dessa igreja, onde as pessoas tratam de modo simples, onde as pessoas muito ricas e as pessoas muito simples estão juntas e ninguém vê diferença entre eles, onde as pessoas que são famosas, têm mídia, estão ali sentados e ajudando, servindo junto com os que são totalmente anônimos, e eu acho que isso é muito saudável. A prova foi ontem, de novo. Tava lotado o culto das 8. E assim, eu nunca tinha visto a fila, porque normalmente estou servindo no culto das 6, aí eu já fico lá dentro, ou tipo, eu vou servir no culto das 8. Aí eu já tô lá dentro, né? Então não vi a fila que formava. E ontem eu fui, hoje eu vou conseguir assistir o culto tranquilo, vou lá. E tava uma fila gigantesca. E cara, assim, ó, já vou avisar você, tá? Porque tem muita gente aqui dentro da região que é influenciador e tudo mais. Você é super bem-vindo, mas você vai entrar na fila lá no final. Como todo mundo. Não existe lugar marcado. Quero sentar na frente, então chega primeiro. Não, sabe que é uma coisa interessante? Nem eu, como pastor, tenho um lugar. Exato. Eu sempre estou sentado pela escada, pelo chão. Sim. Porque lá na rede nós temos essa premissa, sabe? Que quem tem fome para chegar cedo e sentar na frente, vai ficar lá. Não é porque o outro é pastor, porque o outro é apóstolo, vai tirar a pessoa dali. Não, se o apóstolo, o pastor, não teve fome de chegar antes, mano, vai sentar onde tiver lugar. E se não tiver lugar, vai ficar em pé. Exato. Entendeu? Eu lembro que no passado, né, você chegava na igreja, o pastor chegava na igreja, você chegava, estava sentado lá na frente, o pastor chegava, você tinha que levantar, ficar sem lugar para o cara sentar. Na rede não tem disso, não. Eu mesmo, como pastor, dou esse exemplo, né? Eu sempre que eu chego, o louvor já começou, eu sento na escada, eu sento no chão, eu fico em pé no cantinho. Por quê? Porque eu não quero tirar do lugar a pessoa que teve fome e sede de chegar mais cedo. Então, isso é outra coisa também cultural aqui em Santa Catarina, que as pessoas sempre chegam nos cultos em cima da hora. Uhum. E na Reino você vê que a gente está conseguindo mudar essa cultura. As pessoas chegam meia hora antes, a gente tem hospitalidade, e é um chazinho aqui, um café ali, uma bolachinha, e vai conversando. E agora, o mais incrível que está acontecendo, várias igrejas da cidade estão fazendo a mesma coisa. Uhum. Várias igrejas da cidade começaram com hospitalidade e tal. E eu fico muito feliz, eu fico muito legal. Acho muito legal que a gente esteja influenciando e que as igrejas estejam vendo coisas que dão resultados, estejam fazendo. Uma ou outra igreja, né, tem dificuldade em falar, poxa, tô tendo vocês por referência, estou aprendendo com vocês. E tem dificuldade, porque às vezes a igreja tem 20 anos, 30 anos, e a gente tem 1 ano e 8 meses. O cara não quer falar que está aprendendo com a gente, mas a gente está ensinando bastante. Muita gente está aprendendo. Aliás, eu recebi do bispo Júlio Vertúlio. Ele é pastor lá em Suzano e ele tem uma igreja gigante lá de uns 4 mil membros. Então, para mim, é gigante, porque a nossa igreja tem 130 cadeiras. Uhum. E ele falou, cara, o que vocês estão fazendo aí vai ser objeto de estudo das igrejas no Brasil. Entende? E eu fico muito, mas muito, muito feliz de ouvir isso, de poder ter lido essa mensagem, porque realmente nós fazemos algo para ser relevante, no sentido de relevante no sentido de relevante para as pessoas. De que você vai impactar a vida das pessoas, entende? Sucesso ministerial que os pastores tanto buscam, eu não busco, sabe? Tem igreja gigante, cheia de gente. Não, cara, eu quero uma igreja que seja capaz de impactar na vida das pessoas que estejam ali. E eu acho que o tamanho da igreja é consequência desse trabalho que está sendo feito na semente. Foi o senhor, acho que falou em algum momento assim que as pessoas elas não dão tanto valor para a semente, né? Menospreza o tamanho da semente. Mas a semente pode dar... Uma semente pode dar vida a uma floresta inteira, total, poxa. Total. Então, não existe igreja pequena, ao meu ver. A igreja é uma semente, Uhum. entendeu? Talvez essa semente ainda não germinou, não brotou, não deu fruto. Ok? Mas na hora que ela der fruto, irmão, você vai se assustar, porque a semente é muito poderosa. A igreja é sempre uma semente. Nós temos 130 cadeiras, recebemos, em média,
de 700, 800 pessoas no domingo. É muita coisa. Em 3 cultos. Como fazer isso? Não sei. Eu falei a gente tem puff espalhado, gente em pé, gente fora, gente na escada, gente um sentado no ombro do outro e aí vai. Eu falei pra Thalita que ó, já a gente tem que fazer o culto das 11 p.m., porque tá lotado sempre, assim, sabe? Mas a gente não fez o quarto culto só para não entrar com a nossa galera voluntária num ativismo ministerial. Aham. A necessidade do cultuar, porque você vê, ontem pela manhã nós tínhamos 450 dispositivos online ligados com a gente no culto da manhã. Desses 450 dispositivos online, 39% eram de Balneário Camboriú. Então as pessoas querem ir. Então, ou seja, os nossos membros, eles assistem online, as pessoas Sim. que congregam com a gente assistem online. Porque já sabe, vou chegar lá, não tem lugar para parar o carro. Sim. Entendeu? Então eu quero até te aconselhar, você que pode ir de Uber, de moto, de bicicleta, né? Porque tem poucas vagas. Aí você começa lá em cima e vem descendo, desce mais 2, 3 quadras para baixo, não tem lugar para parar o carro. Então, Sim. o cara prefere assistir de casa. Ok? Mas o que eu vejo? Que eles já entenderam que a experiência não é a mesma. Não é. Ainda que a experiência online da nossa transmissão, a gente tenta trabalhar para que ela seja a melhor possível, não é a mesma, não é o mesmo impacto, não é a mesma coisa. Então o cara acaba tendo que vir, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, ele vem, né? Quando a gente começou, que era um culto só, eu falava, cara, vem uma vez por mês, pelo amor de Deus. Senão não cabia. A gente tinha que fechar a porta e mandar o povo embora. Sim. Agora, com 3 cultos, a gente tem que fechar a porta. Olha que loucura isso. Então, ou seja, o que Deus está fazendo ali é muito, muito, muito inacreditável. Assim, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de tudo que Deus está fazendo ali e das pessoas que estão com a gente. Sim. Cara, como que eles estão assimilando a cultura? Isso é muito lindo. E o coração de todo mundo que tá ali é maravilhoso, assim, de novo, reforço. Desde o primeiro momento que eu estive ali, eu fui muito bem recebido por todo mundo, com um sorrisão, sabe? A gente até estranha, né? Tipo, como assim? Aí você que vem de fora fala, mas é porque eles querem me converter. Não, é genuíno, sabe? Você vai percebendo. A galera faz com muita alegria. Sim, e é uma honra participar disso também, assim. Eu lembro que eu relutei durante muito tempo para servir, porque eu queria me sentir preparado na palavra, né? Até fiquei um pouquinho assim, o que eu vou falar lá? Não conheço muito, assim, sobre... Não sei, eu tô aprendendo. Tô aqui, ó, no Gênesis... Começando agora ainda a Bíblia ainda, assim, sabe? Mas não tem distinção. E isso é o que me deixa muito confortável de estar aqui conversando com você, de ir para a igreja, porque eu acho que é isso, né? Precisamos de pessoas com sede de aprendizado. Você foi participar da nossa sessão de fotos lá no estúdio? Foi. Cara, e ali eu te achei uma pessoa incrível. Pô, obrigado. Por isso que eu falei, vou convidar esse cara pro podcast, porque o cara é incrível. Obrigado. As pessoas incríveis mesmo que nós temos na igreja, pessoas incríveis, às vezes não tem espaço, entende? E você que já é um cara da mídia, que já tem espaço, já tem seu espaço, já tem seus seguidores, já tem sua galera que segue, você já sabe lidar com isso, já sabe como isso funciona. Mas tenta imaginar quantas pessoas boas, sabe, e que são incríveis, genuinamente crentes, cheias de Deus, que tem muito para passar para nós, não tem um espaço. Sim. Então o podcast também é um lugar para dar espaço. E mais, cara, não é um lugar para religiosidade. Então, aqui é um lugar para a gente bater papo, falar de tudo. O que a gente não falaria na igreja é aqui no podcast que a gente deve falar. Sim, tô até contando que eu fui por conta do Tinder aí. Agora todo mundo já sabe o caminho. Cara, gente, por essa eu não esperava. Tá? O cara veio para Reino por causa de um encontro que ele marcou com uma pessoa do Tinder. E ele levou essa pessoa para jantar na Praia Brava e falaram, vamos para a igreja? Isso é demais, gente. Isso é incrível. Mas, ó, só pra deixar claro aí também, porque tem uma galera que assiste e tal, eu não estou na igreja por conta de procurando uma relação. Não. Claro, porque nem levou pra frente a relação, né? Não, Virou não, amizade. nós somos grandes amigos. Assim. Virou amizade a relação. Sim, sim. Ela namora hoje, inclusive, tô super feliz por ela. Mas, assim, eu percebi que eu precisava dar match com Cristo. Ok. Sabe? Não era... Quando meu amigo falou, tá atrás de mulher, eu falei, não, cara, eu tô atrás da palavra, eu tô atrás de entender o que eu tô vivendo, assim, nesse novo momento da minha vida. E é assustador o quanto tudo se transformou em 4 meses, sabe? Foi muito bom você falar. Você falou aqui o tempo todo, né? De recomeçar, reconstruir, ok? O que aconteceu que você precisa reconstruir e recomeçar? Eu fui casado tive uma relação de 13 anos e decidi recomeçar a minha vida, percebi que nós estávamos caminhando para caminhos diferentes, né? Propósitos de vida diferentes. Acabou o casamento? Acabou. Nós também somos grandes amigos hoje. Tem quanto tempo? Faz um ano e 6 meses, mais ou menos, que terminou essa Vocês relação. tiveram filhos? Não tivemos. Isso foi um dos motivos também que eu falei, putz, eu acho que agora é o momento de
terminar, porque eu entendi que se tem filho é uma relação muito mais difícil, enfim. E como foi, Felipe, terminar o casamento? E por que, se você sentiu liberdade, por que acabou? Nós estávamos vivendo momentos de vida diferentes, digamos assim. Você era mais velho que ela? Eu tenho 34, ela tem 30, então eu acho que eu precisava viver experiências diferentes que eu não vivi na minha época de adolescente, por sempre trabalhar, por sempre estar tipo, buscando crescer, tal. E aí chegou um momento que eu falei, putz, eu preciso aproveitar um pouco da vida e é justo eu fazer isso de forma honesta com a pessoa que está vivendo ao meu lado. E aí nós terminamos e fomos cada um para um Partiu lado. de você ou dela? De mim. Você quis terminar e viu que não dava mais. Quis terminar e viver uma nova história, né? Mas por mais que você queira terminar um casamento, não é uma brincadeira terminar um casamento. Por isso que eu falei de recomeço, né? Não foi uma decisão fácil de ser tomada. Então, é isso que eu queria falar. Como foi isso? Como foi esse processo? Quando que você entendeu? Porque você não falou para ela no primeiro dia que você entendeu. Não. Foi um processo de 1 ano. Quando você entendeu, cara, esse casamento tem que acabar? Porque eu não queria fazer ela sofrer mais, assim, sabe? Não queria vê-la vivendo uma relação com uma pessoa que ela não conhecesse, sabe? Ontem mesmo alguém me perguntou, pastor, e um casamento, uma relação? Você viu, né? Eu falei, cara, eu acho que a separação de corpos, se a violência física, se há violência psicológica, cara, se há violência de qualquer forma, eu acho que a separação dos corpos deve acontecer. Eu estou falando mesmo como pastor, como ministro, ok? A separação dos corpos deve acontecer. Eu nunca vou, como pastor, aconselhar a uma moça que apanha do marido que permaneça com ele até que ele a mate, poxa. Com certeza. Okay? Largue o cara. O que eu entendo, né, biblicamente, é que um novo matrimônio não é possível sem que a gente erre contra aquilo que Deus nos ensinou, ok? Mas entendo também que existem pessoas que receberam de Deus uma oportunidade de recomeçarem suas vidas. E, cara, vi já pessoas recomeçarem as suas vidas, se casarem novamente, ter famílias abençoadíssimas, pessoas que são assim influentes, mas muito influentes na obra e no reino de Deus, pessoas que são responsáveis pela salvação de centenas e milhares de almas, ok? Por ensinar muitas pessoas a caminhar com Jesus, e são uma exceção, sim, ok? Não a regra. Quando eu prego a regra. Sim, qual é a regra? sim. Casamento é um só. Sim. E ainda que seja possível a separação dos corpos, não é possível um novo matrimônio. Mas como que você, diante de uma violência, e a violência não é só física, tem que ressaltar isso, porque às vezes a gente só pensa em violência na violência física. E tem violência que é muito mais séria, talvez, do que a física, porque vai deixar aí traumas, sabe, na pessoa pelo resto da vida dela, que é a violência psicológica, a violência emocional. Cara, quando você falou, cara, isso aqui não dá mais, né? Porque você viu que já outra pessoa estava sofrendo. Sim, eu percebi, pastor, falando de uma forma bem clara do mundo que eu vivi, que eu não seria um pai para os meus filhos que eles teriam orgulho de ter. Uau. Em poucas palavras, assim, eu não, na minha infância eu não tive uma relação muito próxima com meu pai. Meu pai foi um pai que teve também... Hoje eu consigo entender o momento de vida que ele vivia. E eu falei, não quero repetir a mesma história. Então é hora de quebrar o ciclo. E eu viver a minha vida do jeito como eu acho que eu devo viver, sem machucar uma outra pessoa que não tem nada a ver com os meus pecados e desejos da carne, digamos assim. E durante muito tempo, nesse intervalo, eu tinha certeza que eu tomei a decisão correta. Mas a gente fica se culpando, né, do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado. Será que eu estou no caminho certo? Deus, me dá um sinal nessa busca, né? Até logo que eu separei, eu mudei minha foto para minha foto de criança, que eu falei, cara, eu quero encontrar essa criança de novo, sabe? De me reencontrar, entender o que eu quero da minha vida, o que eu quero buscar. Se conhecer assim. melhor. Autoconhecimento. Um tempo de busca de autoconhecimento. Exato. E eu lembro que teve uma vez que eu fui para São Paulo, na casa dos meus pais, e aí eu já estava indo na igreja, e fui na igreja com a minha mãe. Não foi o pastor desse dia. E o pastor lá, eu posso falar uma besteira e, por favor, me corrija, tá? E eu vou tentar entrar na parte da palavra. Foi um culto muito pra mim, aquilo. E eu que pedi pra minha mãe. Falei, mãe, eu quero ir no culto com a senhora. Vamos da noite que eu vou cantar, é do louvor lá na igreja dela. Eu falei, não, vamos da manhã na igreja maior, tá? Eu quero sentir de novo essa energia. E fui. E a palavra foi muito sobre a história de Salomão. Que Salomão foi prometido, né, por Deus, e a mãe dele repetia muito que ele seria um homem grande, um homem grande, um homem grande. E minha mãe sempre falou isso pra mim, desde sempre. Minha mãe,
Cara, eu vendi lanche na escola, assim, sabe, para ajudar em casa. Minha mãe nunca falou que eu não podia fazer nada. Muito pelo contrário, ela me dava muito mais insumos para eu acreditar naquilo. E a palavra lá de Salomão, o pastor estava contando a história de Salomão, que ele foi prometido, ele ganhou força, ele batia em exércitos, ganhava de todo mundo, tal, não sei o quê, até que um momento ele se perdeu. Encontrou uma prostituta, se apaixonou por ela, e depois veio Dalila, que também se apaixonou por ela. E aí ela revelou o grande segredo da onde vinha a força para ele. Sansão. Sansão, Salomão. Olha lá, tá vendo? Ainda bem que o pastor tá corrigindo. E aí ele... Sansão, o nazireu. E aí ele não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em corpos, em cadáveres, ele não podia... Um monte de restrições ele tinha. E ele foi capturado e ficou cego, e naquele momento ali, antes da morte dele, ele se arrependeu e Deus devolveu a força para ele. Ele conseguiu matar muito mais pessoas do que ele tinha matado na morte antes. do que na vida. Exato. E ali foi a minha libertação, sabe? De entender do que... Porque, de novo, eu estava vivendo uma vida... deixando a vida me levar, e eu nunca fui essa pessoa. Eu falei aqui nesse podcast, eu nunca fui essa pessoa de deixar a vida levar. Sempre tive propósito, sempre tive muito clareza de onde ia chegar, e teve um determinado momento que eu falei, mas não quero mais nada disso. Não quero ter a responsabilidade de ter 1 milhão de seguidores, quero viver minha vida do meu jeito, como uma pessoa comum, sendo o Felipe. E aí Deus me trouxe pro propósito de volta, sabe? Essa responsabilidade de nutrir as pessoas de conteúdo também não é uma brincadeira, né? Não, pelo amor de Deus, não é. Isso é uma coisa muito séria, né? Eu tive um burnout em 2019, inclusive. Pouquíssimas pessoas sabem disso, eu tô revelando pela primeira vez aqui. Eu tive um burnout em 2019, onde a minha vontade, pastor, era vender tudo, carro, apartamento, a própria fábrica, tudo que eu tinha, separar e ir lá no interior da China, colher arroz com um chapelão para ninguém nem me reconhecer. Essa era a minha vontade. E aí eu fui atrás de terapia, busquei alguns outros recursos, melhorei muito, mas eu entendi que essa responsabilidade de pastorear, né? Minha mãe sempre falou que eu seria pastor, mas eu falava, não, nem a pau. Eu sou... Aí eu entendi, meu pastor é dentro do Instagram, né? Já ajuda. Eu entendi a analogia que ela quis fazer. Não sei qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, mas eu entendi, depois de um tempo, que o meu propósito sempre é ajudar pessoas. Eu me considero uma ponte entre a desistência e a liberdade. Liberdade no sentido de a pessoa não desistir dos sonhos delas, sabe? E eu ter retomado esse contato com Deus, estar num ambiente favorável, de novo, é muito mais fácil mudar de ambiente do que o ambiente. Então, me fazia muito bem estar na Reino, me faz até hoje estar na Reino com pessoas que prosperam, com pessoas que crescem, pessoas que te incentivam a crescer também, e eu consegui entender qual que era o meu propósito, e estou prestes a voltar aí para as redes sociais para gerar conteúdo de valor, e agora, entendendo um pouco mais da palavra, e ensinar essas pessoas também sobre isso. Que alegria, Felipe, te receber aqui. Obrigado, pastor. Sua história de vida é incrível. Muito obrigado. E eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Claro. Você formou agora no DNA do Reino. Uhum. Ganhou 2 Bíblias de presente. Pois é. Ali, ó. Nunca tive uma Bíblia na minha vida. Me formei e ganhei 2. Tá vendo? Essa daqui, ó. Muito diferente, né? Do Jesuscope. Toda colorida, né? Maranata. Aqui tem até um... Esse aqui é meio ouro rosé. É. Umas letrinhas em hebraico. Muito bom. Muito estilosa, né? Sim. Você ganhou 2 Bíblias. Cara, minha pergunta. Como você se vê daqui 10 anos caminhando com Jesus? Impactando muito mais vidas do que eu já tive a oportunidade de impactar hoje. Eu vejo que 1 milhão de pessoas foi a preparação para tudo que eu tenho ainda para entregar. Seja qual caminho for, sabe? Qual caminho que Deus me der. Mas eu sei que eu vou impactar muito mais pessoas a conquistar aquilo que elas almejam. E no final também, se puder, ajudá-las a conquistar a salvação. Coisa boa. E nós da Reino estamos aqui para servir você, para te treinar, te preparar, para que você possa impactar essas vidas em nome de Jesus. Amém. E possa trazer mais pessoas para Jesus, para que o reino de Deus possa se expandir cada vez mais e o corpo de Cristo possa ser edificado. Amém. Conte conosco. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, Felipe. Amém. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.